bem-vindos ao nosso Papo da Saúde aqui na Arena do Conhecimento do estande do Sindiosp. Eu sou a Larissa Eloy, diretora executiva do Sindiosp, e sempre quando eu me meto em alguma coisa, eu busco amigos para me acompanhar. Não só na plateia, mas também aqui do meu lado. Eu tenho um grande amigo que é Thiago Constâncio. Ele é parceiro de muita gente por aí. Ele é uma pessoa muito querida. E é um grande amigo querido meu aqui. Mas além dele ser meu amigo, o Thiago é médico. E também, ele tem um currículo tão extenso, gente. Ele é CEO e cofundador da MedPortal, uma das plataformas mais confiáveis de portais de educação que existem no mercado. Falo isso porque eu sou cliente, então o cliente pode falar. Ele, além de ser médico, ele é doutor em inovação e estratégia em saúde pela UFRJ, mestre em saúde pública. Ele é fellow do SEBEX, inclusive eu acho que fui eu que te coroei, né, amigo? Além disso, eu e o Thiago, a gente participou de um projeto muito bacana e ele é o nosso coordenador da certificação do Healthcare e Leadership do SEBEX, uma formação em liderança digital muito bacana, que foi criada no meio da pandemia. E aí hoje a Tassira Valois toca lá no SEBEX, então vale a pena também conhecer. Mas hoje o Thiago veio falar de um tema que, de verdade, tem várias palavrinhas aí que eu gosto. Então ele fala sobre resultados sustentáveis, educação como ferramenta na redução de custos. Thiago, que prazer estar com você. Olá, eu espero que nosso papo seja super produtivo e que para vocês também sejam prático. Então participem, tire dúvidas, use do Thiago aqui esse minutinho, mas ele é muito acessível, então façam conexões depois para que vocês consigam aí ter relações duradouras. Ti, me conta um pouquinho sobre esse tema. Maravilha. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui, a atenção de vocês. Eu estou feliz em ver tanta gente querida aqui. Um espaço que privilegia o contato aqui, né? Então, feliz e, de alguma maneira, com um senso de responsabilidade muito grande, porque meus professores estão aqui, né? Alguns deles. Então, o professor Evandro Tinoco, o professor Marcos Felipe, e amigos. Professor Evandro, precisa colocar aí o... Vou aguardar o senhor colocar para eu elogiar de novo. Agradecer a presença do professor Evandro Tinoco, que tanto nos inspira. E Larissa, é uma honra para a gente estar em mais um projeto desafiador e com excelentes perspectivas em termos de impacto, em termos de resultados financeiros, em termos de transformação da vida das pessoas. A gente tem o privilégio de atuar Brasil afora em projetos de educação com o MedPortal, que é uma empresa de 11 anos de idade, uma empresa de tecnologia que se atém à educação corporativa, principalmente para hospitais, mais recentemente para clínicas, redes de laboratórios também. E a gente foi desafiado a pensar em como beneficiar esses 50 mil CNPJs que orbitam o Sindiosp. Como é que a gente cria um projeto que permita o desenvolvimento, permita a sustentação de projetos, de sonhos desses CNPJs que aqui estão no estado de São Paulo. Como a Larissa falou, a nossa vivência tem sido bastante intensa nesse cenário e a gente buscou um tema que chama a atenção para a gente e mesmo sendo muito polêmico, a gente olha e fala assim, mas vai associar a educação a custos, como é que é? A sustentabilidade, a educação é muito mais do que isso, e realmente é muito mais do que isso. Mas a gente está passando por um momento muito especial que está sendo considerado como a crise de todos os últimos tempos. E eu trouxe algumas informações para compartilhar com vocês em relação a isso. Esse momento que a gente vive, principalmente nos últimos 4 anos, intensificado, trouxe para a gente alguns números que saltam aos olhos. Hoje a gente vive a menor liquidez, ou seja, menor disponibilidade de recursos, de dinheiro
no mercado dos últimos 35 a 40 anos. Então, o mundo hoje vive a menor disponibilidade de recursos financeiros, de dinheiro, de moeda, dos últimos 40 anos. Ao mesmo tempo, a gente teve, até 2022, a maior inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no próprio Brasil, dos últimos 25 anos. Quem não viveu a fase da hiperinflação aqui no Brasil não sabe o tamanho desse problema. Alguns, né, quem tem 40 anos para cima, lembram como era ir para o mercado e ter que fazer a compra do mês, porque o dinheiro queima na mão. E outras restrições que diminuem o poder aquisitivo, principalmente dos mais pobres. Esse é o cenário que a gente tem nesse momento. Isso impacta a gente. Então, quem está na liderança das organizações de 40 anos para baixo, desconhece isso. Então, não sabe lidar com o cenário complexo que a gente tem. A gente passa a ter, então, maiores preocupações. Quem sabe precisa compartilhar. Junto disso, com toda a complexidade de uma transformação. Parou de funcionar? Vocês estão ouvindo? Tem um aqui, nosso amigo Jorge, está com dificuldade, por favor. Voltou? Tá. Então, enquanto volta aí, eu vou beber uma água. Além disso tudo, nos 4 anos a gente teve um impacto violento de uma transformação em vários aspectos, mas que mudou a nossa vida e o digital se tornou muito mais relevante do que já era. As previsões de muitos adventos que aconteceriam para 2030 se tornaram realidade hoje. Educação à distância com um potencial enorme, telesaúde, telemedicina, trocas financeiras, o aumento abrupto das criptomoedas e por aí vai. Então, um cenário um pouco mais complexo. Então, vamos lá. Baixa liquidez, menor dos últimos 45 anos, hiperinflação, transformação digital importante. E aí a gente começa a perceber que as nossas competências que nos trouxeram até aqui, as competências que a gente vem desenvolvendo, que são importantes para toda organização, todo líder, já não são mais suficientes para que a gente enfrente esse momento, porque o nível de complexidade é ainda maior. Então, a Forbes falou de 10 características importantes da liderança atual. Então, a gente está falando de honestidade, capacidade de inspiração, comunicação, entre outras. E essas não são mais suficientes para levarem a gente aonde a gente precisa ir atualmente. Eu lembro, e de vez em quando eu apresento a foto do ex-CEO da Nokia, quando dá um discurso para assessoria de imprensa na Bolsa de Valores, no momento em que a Nokia é comprada pela Microsoft. E ele começa a chorar copiosamente naquele momento. A gente está falando de um líder de grande envergadura, vocês concordam? Uma pessoa de grande envergadura. Ele começa a chorar copiosamente e fala assim, nós fizemos tudo o que tinha que ser feito, mas por algum motivo nós perdemos. Nós fizemos tudo certo, mas por algum motivo nós perdemos. Então, ele entende ali que não bastava mais, ou não bastavam mais, as habilidades e competências daquele momento. Então, esse mundo de complexidade desperta na gente uma necessidade e a rapidez das mudanças de constante atualização, capacitação e desenvolvimento profissional. Quando a gente fala de uma venda de uma empresa, de uma quebra de uma determinada companhia, a gente está falando de perda de valor, a gente está falando de custos, a gente está falando de um investimento que não foi feito e não evitou aquele momento. E quando a gente começa a olhar para corporações e falar de sustentabilidade, daqui para o professor Felipe, e nesse momento a gente está falando de ESG, mais pessoas, mais P,
que é a grande sacada, e entra a educação nesse P de pessoas, então ambiente ou ASG, ambiente social, governança consciente e P de pessoas, a gente precisa entender que, para além de custos, que é uma chamada para atrair atenção, a gente está falando de sobrevivência de pessoas e de organizações. Então, não é mais uma opção das organizações investirem ou não em educação. As organizações mais inteligentes têm, a longo prazo, investido no desenvolvimento profissional, desenvolvimento de lideranças dentro das suas organizações. E esse é um caminho inevitável. Quem não olhar para isso vai ficar pelo caminho. A gente vê recentemente os investimentos vultuosos de algumas organizações que estão aqui no nosso convívio. Um grande centro inaugurado de educação, inaugurado pelo Einstein, investimento de $1 bilhão do DASA numa empresa de educação, e agora o Sindeduca investindo também em uma plataforma para dar acesso a todos esses 50 mil CNPJs, a conteúdo de qualidade, a linhas de desenvolvimento e por aí vai. Nós tivemos a oportunidade, sendo muito específico e honrando vocês com relação ao tema, a gente olha a custo e a gente quer saber, não, mas peraí, é só essa conversa, né? Eu quero números, né? Eu quero dados. Então a gente foi conversar com os nossos clientes que usam de fato a nossa plataforma. Hoje, como eu falei no início, o MedPortal atende principalmente hospitais, mas redes de clínicas, redes de laboratórios, e a gente entra com a tecnologia de educação à distância, conteúdo pronto e algumas consultorias. A gente conseguiu medir, num segmento de hospitais, o quanto que eles economizavam na integração de profissionais. Turnover é alguma coisa que está aí nos tocando o tempo inteiro, né? Então, a gente teve um case de redução, um hospital que é acreditado JCI, isso é público, a gente publicou esse artigo, está no nosso blog, de 24 horas, ou seja, a integração de enfermeiros levava 24 horas, e isso ao longo de uma semana, ao longo de 2 semanas, porque você precisa concatenar as agendas. Isso foi reduzido para 6 horas, de 24 horas para 6 horas, usando o nosso método, a nossa tecnologia. Então, uma redução aí de 75% no tempo de integração. Isso resultou, pelo cálculo deles, uma economia em dinheiro de R$ 1.200 por pessoa. R$ 1.200 por pessoa. Se eu tenho uma organização com 500 pessoas, isso ao longo do ano, dependendo de quantas integrações a gente faz, a gente está falando de em torno de 150 mil a 250 mil reais de economia. Ou seja, o ROI desse investimento, no mínimo, na integração, Larissa, se paga e mais do que isso, né, gera resultados importantes. Então, isso é alguma coisa que nos chamou muito a atenção e a gente não pode deixar de compartilhar. Salta aos olhos. E a gente estava conversando ontem no podcast, né, tá ali o Carlos, meu sócio, tá ali, né, do MedPortal. A gente estava conversando ontem no podcast sobre por que as pessoas não investem, por que elas têm ainda algumas barreiras para se lançarem nesse investimento. A gente tem algumas características do mercado de saúde que levam a gente a hesitar. Por exemplo, alguns falam, não, mas espera aí, eu vou investir nessas pessoas e elas vão trabalhar, elas trabalham em 3, 4 lugares, vão trabalhar para o meu concorrente ali do outro lado da rua, eu estou investindo nele, não vou investir nessa pessoa. Outros falam, eu vou investir nessa pessoa e ela daqui a pouquinho vai embora. Aí a gente pensa, peraí, isso é possível, isso é realmente o que acontece muito, turnover alto e por aí vai. E a gente começa a pensar em 2 argumentos que levam a gente a vencer essas 2 objeções. Inicialmente, porque a gente não quer desperdiçar recursos.
A gente não pode desperdiçar recursos. A gente fala assim, bom, a primeira que é a mais conhecida, né? Ou seja, eu não vou investir nessa pessoa e ela vai ficar na minha organização. Então é muito pior. Considerando que as pessoas ficam obsoletas em 3 a 5 anos, 75% dos profissionais se tornam obsoletos em 3 a 5 anos, se eu parar a investir em treiná-los por 3 anos, eu já tenho 75% da minha força de trabalho obsoleta. E não são as escolas que vão me dar esses profissionais atualizados e prontos. Então, em 3 anos, eu paro ali o meu plano de desenvolvimento. Então, se eu não investir, ele vai ficar. É pior do que ele ir embora, né? E tem uma outra. Assim, tá bom, eu qualifico, ele vai embora ou ele trabalha em outra organização, mas o meu líder que está ali capacitado, só ele vai ter a competência de acompanhá-lo no seu desenvolvimento e olhar para os resultados que estão sendo desejados e esperados, os resultados sustentáveis. Ele está trabalhando em outra organização que não está nem aí para isso, não está nem cobrando. Então, ele certamente não terá o mesmo comportamento na outra. Mas aqui ele vai ter, porque aqui ele entende, ele sabe o que é esperado dele e o desenvolvimento que se tem a partir disso. A gente fica muito contente, Larissa, em compartilhar disso, porque tem visto o impacto que está gerando crescente nas pessoas. E é uma grande honra estar aqui, iniciando esse projeto. Eu não vou me alongar para dar tempo das pessoas participarem e, enfim, com perguntas, a gente poder conversar mais. Muito bom, Ti. Continuando um pouco esse teu raciocínio, você falou um pouquinho sobre educação, sobre o valor da educação dentro das instituições. Levando em consideração a tua fala, eu posso concluir que empresas que investem em educação são mais competitivas, na tua visão. Por que essa peça faz tanta diferença, linkando com todo esse teu discurso aí? Sem dúvida. Acho que antes de ser competitivos, a gente está falando de sobrevivência, né? Então, uma questão de sobrevivência, de sustentabilidade, de olhar para o futuro, de pensar na expansão de fronteiras. Assim, como é que eu vou chegar onde eu quero chegar sem as pessoas capacitadas para isso? Que não são essas que estão hoje. São pessoas que serão transformadas ao longo do caminho. E os programas, os projetos de educação vão pavimentar esse caminho do sonho, do visionário, da onde a gente quer chegar. Então, se a gente olha primeiro para sobrevivência e sustentabilidade, a gente sim pode concluir que quando essas estratégias estão alinhadas, estão dentro do plano estratégico das organizações, a gente consegue sim olhar para o futuro e ter um pouco mais de governabilidade em cima das incertezas, que, como eu falei no início, são cada vez maiores. A gente hoje está vendo as pessoas que não querem mais comprar carro, não porque não tem dinheiro, mas porque não querem consumir o recurso que tem e falam assim, vamos trocar de carro? Você aceita o meu carro e mais uma outra coisa aqui, um relógio? Porque eu não quero desembolsar aquele dinheiro todo, porque a gente está num momento de grande incerteza. E para as organizações é a mesma coisa. O dinheiro está muito caro. Então a gente precisa olhar para as estratégias mais eficientes que geram maior potencial de retorno e impacto econômico. Perfeito. Deixa eu só fazer aí eu já abro para vocês. Então eu quero que vocês preparem as perguntas mais difíceis, tá bom? Estou fazendo as mais fáceis aqui. Vamos com calma. Isso pode facilitar a vida do Thiago, gente. Mas assim, de uma forma geral, o Sindiosp é o sindicato de hospitais, clínicas e laboratórios. E dentro dos nossos 51 mil CNPJs, eu tenho diversos portes de empresas. Na tua visão, os gestores, os líderes dessas instituições, elas estão preocupadas com essa capacitação, levando em consideração que a gente não é São Paulo, né? A gente tem aí clínicas pequenas, hospitais muito pequenos na nossa região. E o como despertar, né? A gente está fazendo aí uma plataforma que vai chegar até eles, mas o que mais? O Med Portal, que eu sei que você tem vários
projetos bacanas. O que mais vocês fazem para despertar essa conscientização? Nós estivemos agora em Chicago, na RIMS, e uma das palestras que nos impactou muito, o orador falava o seguinte, um grande CIO de uma rede de hospitais americana falou o seguinte, nós não vamos mais colocar dinheiro no que não der resultado imediato. E esse ano, esse contexto todo está trazendo para a gente a ideia de que o resultado precisa ser crescente, ele precisa ser progressivo, ele precisa aparecer logo. Então, Larissa, as pessoas querem sim ter os melhores profissionais, os mais capacitados. Além de todo paciente merecer receber o cuidado do profissional mais capacitado, as pessoas, os líderes, entendem que sim, vale a pena investir. Do nosso lado, a gente estava conversando agora aqui, né, a Patrícia, Isadora, tanto em Cuiabá quanto em Minas, que os resultados precisam aparecer de uma maneira evidente e quase que imediata. É o grande desafio. Como a gente leva isso sem perder de vista que é uma construção de longo prazo. Mas a nossa maneira de pensar em entregar resultados ou marcos mais imediatos vai precisar ser uma tônica. Se a gente não olhar para isso, a gente não vai ganhar as pessoas, né? Professor? Eu só queria não perguntar, mas queria endossar os seus comentários, porque quando você fala em sustentabilidade, você está falando em preservação da empresa, da organização, e aí nós falamos das dimensões de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, governança consciente e humanização do trabalho. E aí você toca num ponto que diz o seguinte, como é que eu faço para preservar os meus recursos humanos? São 4 dimensões que a gente tem que trabalhar. É renda, inclusão e diversidade, capacitação e qualidade de vida no trabalho. Todas essas 4 dimensões são profundamente impactadas pela questão da educação. Quem tem mais educação tem mais chance de ter mais renda. Quem tem mais educação tem mais chance de ser incluído. Quem tem mais capacitação aumenta a sua empregabilidade. E aí vem aquela frase que você parafraseou for. É melhor eu treinar e a pessoa sair do que eu não treinar e ela ficar. E na última dimensão, quanto mais educado você for, melhor é a sua qualidade de vida no trabalho, porque você consegue empregar melhor os seus recursos. Então, dentro do conceito de sustentabilidade, a educação presta um papel fundamental para a preservação dos recursos humanos nessas 4 dimensões: renda, inclusão e diversidade, capacitação e qualidade de vida no trabalho. Então, eu acho que é absolutamente elogiável e importante essa contribuição que você pode estar fazendo para as organizações de qualquer tamanho, para tornar a organização mais atrativa, mais competitiva, mais eficiente e mais perene. Obrigado, mestre. Exatamente. E uma evidência disso que o senhor está falando, que a McKinsey trouxe recentemente, em 2022, um estudo que os líderes, 1.000 líderes de vários países pelo mundo, foram perguntados se eles tinham projetos de inovação, transformação digital em suas organizações, se eles lideravam esses projetos. E 80% em torno disso deles disseram que sim, tinham projetos. Mas desses, apenas 16% disseram que os projetos alcançaram os objetivos que eles almejavam. Então a gente tem um componente da frustração, né, do resultado não entregue, e a gente percebe, será que eles precisam agora desenvolver outras habilidades continuamente, que a gente está trazendo aqui, o líder digital, um olhar, o professor chama a atenção, eu gostaria que ele falasse também, professor Evandro, sobre o líder aposicional, ou seja, o que mudou? E o que vai me levar ao sucesso ou ao fracasso? Sendo didaticamente mais explícito, né? É lógico que não é só sucesso nem só fracasso, mas é alguma maneira que leva a gente a pensar nisso. Não, eu quero ter sucesso no que eu faço. Eu quero que dê certo. Professor Evandro.
muito importante isso que você falou e que o professor também chamou atenção. A área da, Aproxima mais da boca. a área da saúde, ela tem sido contaminada que a solução viria da tecnologia, que a inteligência artificial, ou alguma fórmula de eficiência, como, por exemplo, é a medicina baseada em valor, que é uma forma econômica de eficiência. Mas a saúde é feita por pessoas. E quando você vê uma palestra brilhante, que foi do professor ontem, falando sobre um framework ISD e P, ou seja, colocando pessoas. Quando você vê a apresentação do Fleury usando essa plataforma e chegando a resultados, você, obviamente, desperta que é a educação que te cria um portfólio de solução. Profissionais em qualquer área, sem educação, eles não conseguem ser criativos. Raramente ele consegue crescer numa instituição. E é muito interessante que essa semana a Malala teve aqui no nosso meio. Teve na Feira do Livro no Rio de Janeiro. E a gente precisa pegar exemplos de fora de como a educação daquela jovem em 2012 e garantir a educação, ela se formar na Inglaterra, hoje ser prêmio Nobel, uma líder no mundo, a educação transforma. E, obviamente, é a educação que muda as pessoas. Minha vida foi mudada pela educação. Estarei morando em São Gonçalo, que não é parecido com Paraisópolis. É uma grande cidade, mas de pobreza de todos os lados. Então, a educação ela precisa virar exemplo e mostrar em cada instituição que exemplos de educação, e só pela educação que você consegue ser um cidadão melhor. Porque senão a gente vai ter uma saúde o quê? Corrupta, cara, assimétrica e sem equidade. E sem dar espaço para as mulheres. Porque se ninguém chega e coloca que a gente quer como o Sebex e o Cindy Rocha. E a Larissa é um exemplo disso. Né? Que disparidade, equidade, variabilidade do cuidado, oportunidades iguais, isso só acontece se você tem um comportamento de Dinamarca, que é a educação. O que era a Suécia? Um país corrupto e pobre. O que era a Coreia do Sul? Nos anos 60, quando eu nasci. Pobre, pobre. Investiu em educação. Então, essa mensagem do Cindy Rocha é potente. Tá, Larissa? Eu acho que ela está muito alinhada com os valores do Balestrin e do Sebex, que é um colégio. Né? E aí, Tiago, eu quero te parabenizar pelo MET Portal, né? E você ser hoje um líder da educação digital. Estou aqui do lado de um grande líder, que é o Ricardo Valente, que acabou de vir do caminho de Santiago, veio transformado. O desafio dele é que os outros se transformem. Né? Então, a educação ela promove transformações coletivas. Para políticos corruptos, o que eles não querem é educação. Então, quando você educa, e o sindicato faz isso, e por que o sindicato é importante? Eu estava conversando com o Ricardo aqui, que os médicos e os outros profissionais precisam de ter sindicato. Porque sem sindicato, a gente tem o quê? Qualquer coisa serve. Né? Então, a minha visão é que o sindicato tem esse novo papel, né? De gerar educação e oportunidade. Parabéns, Larissa. Perfeito. Alguém Obrigado. tem mais alguma pergunta para o Tiago? Aqui? Então, vamos lá. Tiago, como eu falei, ele é nosso coordenador lá do Sebex. Eu falo nosso porque o Sebex é nosso, né? Então, eu acabei de sair do Sebex, então, para mim, ainda o Sebex ainda é meu, né, Tiago? Meu, de todos o Ricardo também é nosso associado. Aqui a Paty, ela é a presidente. É a presidente, tá, amiga? Eu sempre te apresento assim, porque né? Só não pode contar pro Ricardo, mas ela é a presidente do Chapter de Mato Grosso. Então, assim, de uma forma geral, a gente vê que os resultados sustentáveis hoje se baseiam muito em alguns dos pilares e tecnologia é um deles, né? A gente vê o avanço que a tecnologia teve e o quão a gente precisa ficar atento à transformação digital. A gente acabou de ter um papo aqui sobre cibersegurança, e aí eu queria entender de você
Como que os gestores hoje conseguem promover a transformação digital sem perder a transformação humana, o olhar humano, a liderança ambidestra, mas sem perder o toque, sem perder o cuidado? E eu queria entender, na sua visão, que isso tem tudo a ver com redução de custos, tem tudo a ver com turnover, que você falou. Mas como que faz esse equilíbrio, que é um equilíbrio, um dos maiores desafios hoje dos líderes? Olha, ontem a gente fez um exercício com em torno de 60 líderes. A gente perguntou para eles o seguinte: qual é a palavra que, para você, define o futuro da saúde que você gostaria? E aí a gente fez uma nuvem de palavras. 60 líderes, 60 pessoas influentes, enfim. E aí vieram muitas palavras: tecnologia, segurança, enfim, até nuvem apareceu, acesso, equidade, integralidade, uma nuvem de palavras. A que mais teve destaque foi segurança. E fomos perguntando para eles também, além das palavras que eles achavam, e muitos falaram. No final, a gente se deu conta que aquela nuvem ali representava um microcosmos, mas que tinha uma visão bastante interessante. E a gente, em seguida, foi perguntar para o ChatGPT o que ele achava. Qual era a visão dele do futuro da saúde nos próximos 10 anos. E ele foi colocando inúmeros pontos, que assim, até coincidiram com o que os líderes apontaram. E a gente foi vendo. E a impressão que eu tive foi que quando a gente estava lendo o que o ChatGPT estava dizendo, Larissa, a gente estava aceitando aquilo como uma grande verdade. Assim, o oráculo está falando. O ChatGPT disse que isso é o que é. Então né? E todos perplexos ali, quase babando ali na frente do projetor, do ChatGPT, e ele dizendo o que estava acontecendo. E no final a gente teve um fechamento, comentário. Ninguém, nem o ChatGPT, ninguém falou sobre ética. A palavra ética não apareceu no desejo para a saúde de todos. Nem o ChatGPT falou sobre ética. Então, esse caminho que é assustador para alguns, mas inevitável para todos nós, precisa ser enfrentado. E a ética, esse caminho que a gente constrói de aprendizado sobre o olhar para o outro, sobre honestidade, sobre empatia, vai levar a gente a se posicionar melhor e definir as fronteiras da segurança, o que é possível, até onde é possível ir, para além dos negócios. Então, assim, entrar nessa dimensão da ética é algo que a gente precisa avançar muito e vai aprender a navegar nesse novo mar. Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para o custo aqui, misturando aí a fala de vocês. Ele falou que lá em Chicago, uma palestra que foi maravilhosa, ele falou que tinha que ter resultado imediato. Você nessa jornada aí, que já vem de alguns anos, como é que você vem convencendo as instituições a investirem em educação? E a gente sabe que a educação, infelizmente, é um processo que não traz resultado imediato. Então você tem aí, você deve ter alguns caminhos aí dentro dessa tua jornada. Como é que você consegue aí dar uma luz aí, de que vale a pena e mostrar aí para os líderes que esse investimento na educação tem que ser feito? Bom, em termos conceituais, a conversa é essa que a gente está tendo aqui. É mostrar que é para muito além de apenas o custo. A gente está falando de algo muito mais importante. A gente está falando de legado, a gente está falando do que eu quero construir. Né? O livro do Cortella, qual é o seu legado, qual é a sua obra? Né? Então, esse é o primeiro momento. Os líderes, em geral, captam parte disso, mas às vezes ainda não tomam a decisão. Quando a gente inicia um projeto, a gente está muito atento aí, já mais objetivamente, operacionalmente, a marcos intermediários, sabe, Ricardo? A gente precisa
de imediato, mostrar avanços. E é possível mostrar quando a gente desmembra um projeto maior em pequenas etapas e resultados, celebrações intermediárias. Se a gente não fizer isso, a gente não mostra o caminho que está sendo percorrido e o que a gente está já de imediato entregando. As próprias pessoas vão entendendo isso e não esperam mais para comemorar na festa de final de ano da empresa o que foi feito. Não, peraí, a gente está fazendo aqui todo dia, toda hora. Então, essa é uma forma da gente abreviar e entregar um pouco dos resultados. Um outro investimento que a gente tem feito é com os líderes mesmo. Aí é o desenvolvimento a longo prazo ou para a vida toda dos líderes. Se os corações dos líderes não forem capturados para essa obra, para esse processo todo, a gente fica pelo meio do caminho também. Então a gente não consegue criar capilaridade, né, professor Felipe? Eu queria ser bastante objetivo na questão de custos, porque, olhando do seu ponto de vista de resultado, investimento, por definição, é um gasto da empresa para garantir o fluxo de caixa futuro. Mas a gente tem umas palavrinhas, como educação, marketing, qualidade, etc., que contabilmente são despesas. E que normalmente são o primeiro objeto de corte quando um CEO é proclamado a melhorar seus resultados naquele ano. Então, nós estamos propondo que haja uma reclassificação do conceito de despesas para a sustentabilidade, que são educação, marketing, qualidade, seguros, etc. e tal, que são aqueles que terão que ser a garantia do fluxo de caixa futuro. Mas dificilmente você percebe isso no resultado imediato. Então, a palavra investimento, do seu ponto de vista técnico, está errado, mas no fundo, elas são despesas, porque não estão no CAPEX, mas são despesas voltadas para a sustentabilidade. Então, é muito importante essa diferença para quando o executivo tem que tomar uma decisão de não cortar o futuro, corta o presente. Perfeito. Tiago, vou fazer uma colaboração aqui em relação a retorno imediato. E até para você entender, quer dizer, entender não, né, que você entende, mas para você levar isso até como uma bandeira. Qualquer planejamento estratégico, qualquer mapa estratégico, a base do planejamento estratégico e do mapa é aprendizado e crescimento. Então, isso é inegociável. Educação é inegociável, não tem o que falar. Então, você só consegue garantir sustentabilidade financeira se eu tiver uma base, né, de aprendizado e crescimento. A gente está falando de educação. Quando a gente fala de educação, e aí a médio e longo prazo, pensando em desenvolvimento, ok. Agora eu vou te dizer como é que é esse retorno imediato. Na hora em que e aí vem a proposta não só da educação da Med Portal, mas onde eu sou fã do projeto, mas na hora que você educa um colaborador, seja em que período for, em que momento for, em que tamanho for essa trilha, essa educação, essa proposta, imediatamente, consequentemente, você já tem uma redução de custo, porque ele reduz o erro. Imediatamente. E na hora que eu reduzo o erro, eu estou trabalhando ali, sim, com a sustentabilidade financeira, eu estou trabalhando ali com desperdício e com uso racional de recursos. Então, é imediato essa resposta e esse retorno. Então, se eu gasto menos, se eu erro menos, se eu seguro menos o paciente na beira do leito, eu já estou garantindo retorno financeiro. Muito bom, Roberto. A questão é que, como é multifatorial o erro, a gente não consegue, sem esses marcos, sem essas entregas, dizer que teve relação com a educação. Então, sim, reduzem, mas a gente vai falar, não, mas não foi educação, não. Foi porque eu chamei a atenção dele, foi porque... E a gente vai construindo isso. Só um último comentário, né? O sistema inglês, ele tinha feito uma expectativa de 2030 ter que mandar embora 90% dos profissionais de saúde, dos hospitais, das clínicas. Por quê? Porque ele não estaria preparado para a transformação digital.
Então, quando ele começa a investir em 2017 nessas pessoas, para garantir isso. Então, eu acho, Tiago, que levar o exemplo do sistema de saúde inglês, que é onde nós nos inspiramos no SUS, é fundamental para a gente embasar essas escolhas. Você tem que fazer escolha. Se eu perco ou realmente preparo essa força de trabalho dentro do meu sistema. Perfeito, turma. Na realidade, esse momento para a gente, além da presença do Tiago, é muito importante. Vocês estão fazendo parte aí do lançamento do Sindeduca. Conectado com a sua fala, eu vou dizer que o Sindiosp não vai reduzir custos para a educação. A gente vai atrelar bons parceiros para a gente conseguir realizar mais coisas. E vocês todos, Ricardo, Paty é de um sindicato do Mato Grosso também, o doutor Marcos também, que já bateu um papo com a gente lá, vocês estão todos convidados para estarem dentro do Sindeduca, com os seus próprios materiais, com os seus cursos, levando conhecimento para 51 mil CNPJs. E aí eu gostaria de fazer uma... Ela tá louca porque eu acabei de inventar isso. Eu quero propor um brinde com um brinde. Não é legal, Ti? Ti, obrigada pelo papo. Prazer, a gente continua, vamos fazer aí uma jornada de conhecimentos, novos e novos conhecimentos. A Cris vai dar um copo para vocês e a gente vai fazer um brinde com um brinde. E aí preparem na foto, que aí essa foto vai ser sempre especial e vai ser aí divulgada lá dentro do Sindiosp.